Alguma vez Deus já te colocou à prova? Deus ele já pediu alguma coisa a você? Não? Então é um sinal de relacionamento raso. Quando nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, Deus ele tem liberdade na nossa vida e ele pode nos pedir algo. A exemplo de Abraão. Lembra que Deus falou com Abraão várias vezes? Primeira vez Deus pediu para ele sair de um determinado lugar, de uma geografia. Às vezes Deus ele pede para você também sair de alguns lugares onde você está, certas geografias que não combinam mais com a promessa, com o lugar aonde ele quer levar você. Que Deus ele abençoe. Mais um dia estamos aqui no nosso alimento diário. Coloca aí o nosso arroba na rede vizinha, Bispo Marcelo Júnior, e acompanhe mais do nosso dia a dia. E aqui no Alimento Diário de hoje, nós estamos falando a respeito da fé, relacionamento com Deus e relacionamento com profundidade. Ontem falávamos da fé e hoje eu quero seguir falando. A nossa fé nos leva a ter relacionamento com Deus, porque ela faz a gente crer que Deus existe e faz a gente crer que Ele galardoa aos que buscam. Quase não saiu a palavra, ou seja, Ele recompensa aqueles que buscam a Ele. Aqui em Hebreus, aliás, eu estava lendo Hebreus 11, capítulo 11. Eu sigo no capítulo 11, agora no versículo de número 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, ou seja, o teu futuro. Quando mexe no nosso futuro, é quando a pessoa começa a ter cuidado. Agora, quando mexe na sua fé, é que mexe no seu futuro. Sabia disso? Por isso ele continua e diz o seguinte, versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Bispo, de quem estamos falando? De Isaque. Abraão, ele tinha uma fé tão grande, tão pura em Deus, que, veja só, ele imaginou, ele colocou na mente dele, que Deus ele era poderoso. Olha só, que Deus era forte, tremendo, de uma maneira assim que ele podia ressuscitar o filho dele dos mortos. Quando Deus pede a Abraão o filho, Abraão pode dizer o quê? Meu Deus, mas o Senhor acabou de me dá-lo, tem pouco tempo, foi o Senhor que me deu, é uma promessa. Como que o Senhor agora vai pedir? Mas Abraão, ele não tem medo, porque se Deus recompensou ele com aquele galardão, ele podia fazer o mesmo agora. O que mudou em Deus? Será que o tempo muda a Deus? Então você vê a profundidade de um relacionamento na entrega que Abraão fez. Ele falou, não, o Senhor é poderoso, o Senhor está pedindo, então o Senhor também é poderoso até para ressuscitar ele dos mortos. Como o Senhor vai fazer com o meu Isaque, eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Aí é com o Senhor. Então, quando Deus ele começa a pedir coisas a você, é porque o seu relacionamento com Deus ele está se avançando, ele está crescendo, ele está tendo mais profundidade. Deus ele tem liberdade. E quando você entrega, irmão, irmã, amado, é nesse momento que a totalidade de Deus vem sobre a sua vida. Meu Deus, forte. Abraão, ele creu. Essa crença eu tenho que chegar a ter. Você também. A crença de crer que Deus, ele pode ressuscitar dos mortos. Você já pensou nisso? Ele não pensou que ia nascer outro filho. Ele falou, não, se eu sacrificar como Deus está pedindo, Deus vai pegar o mesmo e vai ressuscitar ele dos mortos. Nossa, se você parar um pouco e refletir nessa palavra, em todo o contexto que isso gera, você vai entender que Deus, naquele momento, quando Ele provê, você vê que tanto que aquilo foi de Deus, se você observar lá atrás em Gênesis, quando a voz vem
e diz: Abraão, não faça nada ao menino. Pega ali o cordeiro e coloca ele no lugar do menino. Vai estar escrito que Abraão ergueu os olhos. Que cordeiro é esse que está no ar? Que está em cima? Está voando? Você consegue me entender? A provisão vem de Deus quando você usa a sua fé. Quando você entrega aquilo que Deus quer que você entregue. Às vezes, para você ir mais fundo na sua vida, está faltando você ir mais fundo com Deus primeiro. A gente quer resolver por fora, para depois resolver por dentro. Está errado. Primeiro você resolve aqui dentro, para depois resolver fora. Conserta aqui a sua fé aqui dentro. Tenha profundidade com Deus. Se Deus está pedindo, você vê, tem pessoas que ela tem dificuldade, por exemplo, em devolver o dízimo. Olha, não vem com essa história não, por favor. E nem muda de canal, de vídeo agora, só porque eu estou falando disso. Será que você não vai crescer nunca na vida? Nunca? Será que você vai ficar sempre nessa mesma coisa? Toda vez que um pastor, um bispo, um religioso, ele fala a respeito desse assunto, você vai tratar com ignorância, como uma criança? Não, está errado. Está errado. Você pode até não concordar com os métodos, mas você não pode questionar os resultados. Porque quando a pessoa ela é fiel a Deus, Deus abençoa. Mas por que a pessoa ela não consegue, devolver o dízimo, as primícias, 10%? Porque o relacionamento dela com Deus ainda é raso. Você imagina Abraão. Você acha que o dízimo para Abraão era dificuldade? Oferta para ele? Todo lugar que Abraão ia, ele levantava um altar, ou seja, ele dava ofertas. Ele já estava tão acostumado que quando Deus pede o filho, ele diz: eu vou dar e ele vai recuperar o meu filho dos mortos. Você já parou para imaginar isso? O relacionamento dele desenvolveu, a ponto dele crer que através da fé o impossível se tornava possível. E hoje esse impossível vai se tornar possível na sua vida. Não tenha medo. Se é dízimo, se é oferta, dá. Agora, tem coisas ainda maiores. Sabe o que? Sua vida. Porque o que é maior? A oferta ou o ofertante? E tem gente que até dá o dízimo ou oferta, mas ainda não deu a vida. Pasme. Tem pessoas dentro das religiões, das igrejas e fora. Porque você também que acompanha os vídeos e você diz: olha, eu não vou à igreja, mas eu creio em Deus. Tudo bem, mas ainda não entregou a vida para Jesus. Você ainda tem outras prioridades. Está errado também. Então nós não podemos ser, hipócritas, fingidos, porque Deus conhece o nosso coração. Bispo, hoje o senhor está, com a língua afiada. Não sou eu. Isso é Deus falando com a gente. Deus, Ele quer que você venha cada vez mais se aprofundar na presença dEle. Ele também vai aprofundar, o galardão, a recompensa na sua vida. É o que está escrito aqui. Amém? Vamos orar? Senhor, eu me ponho em oração. Coloco as minhas mãos sobre as Escrituras, aonde o Senhor prometeu, recompensar, galardoar aquele que te busca. Abraão, meu pai, te buscou. O Senhor pediu uma entrega, ele fez uma entrega. E o Senhor, meu Deus, honrou essa entrega dele. Todas as entregas que o Senhor está pedindo, meu Deus, eu falei sobre algumas, mas existem muitas outras. Tem pessoas que o coração dela está dominado pela raiva, pelo ódio. O coração dela está dominado, Senhor, por temores, por mágoas. E ela não consegue tirar isso, não consegue entregar. Meu Deus, que essa pessoa possa se consertar e estar bem. Eu entrego essas mulheres, homens, famílias, pessoas, grupos, todos que estão aqui nas tuas mãos e determino eles abençoados. Seja abençoado. O que Deus te pediu pode entregar, porque o que Ele tem para te entregar é muito maior. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus Ele abençoe você, viu? Vou ficando por aqui. Já quero te convidar para o próximo domingo. Mas ainda falta alguns dias, bicho. Eu sei, mas você já tem que se preparar.
Se você não se preparar, como que você vai fazer? Chega em cima da hora, você lembra de tanta coisa e acaba não conseguindo priorizar, colocar ele em primeiro lugar. E quem quer faz. Não é assim? Então, olha, domingo agora, 9 horas da manhã. E hoje eu falei sobre entregas, né? Hoje eu falei, inclusive, sobre o dízimo, sobre a oferta. Quem sabe você é uma pessoa até rica, mas ainda não tem felicidade. Ou quem sabe você é uma pessoa de classe média, humilde, normal. Deus ele não está olhando a quantidade, Ele está olhando a sua entrega. Há quanto tempo você vem nessa luta? Abre o coração, se entrega. Através desse QR Code e do número Pix, você pode fazer a sua doação de oferta, de dízimo. Faça o seu propósito com Deus, coloca no altar, entrega a Ele. Ele tem muito mais para te entregar, tá certo? Gente, um forte abraço, um beijo grande no seu coração e não se esqueça, Deus é grande e Jesus é contigo.